Hoje nós começamos, né? Estamos muito alegres porque vamos começar um novo módulo, o módulo 2. Ele vai trazer as questões das avaliações internas da rede, né? Nós vamos falar um pouco sobre essa avaliação, né? Esse módulo ele está dividido em 4 partes. Então, hoje nós vamos falar sobre, eu estou olhando aqui na minha colinha, tá? O que é o ato de avaliar. Depois nós vamos falar sobre a sondagem, sobre a Avalia Mais, né, a prova, e depois a plataforma. Então, nessas próximas 4 semanas, serão esses os temas relacionados ao módulo 2, né? Tudo é em questão da avaliação da rede, certo? E aí, para começar, nós temos de pauta o acolhimento, né, que foi a recepção de vocês. Nós vamos verificar o objetivo, o que é o ato de avaliar, e a avaliação educacional e a avaliação da secretaria. Eu vou ficar com vocês até a parte do ato de avaliar, né? E vou fazer uma pequena introdução aí à questão dos papéis do educacional, das avaliações da secretaria, e aí a Érica entra para ela trazer um pouco mais, aprofundar um pouco mais o assunto. Então, quando nós pensamos aqui na questão do nosso objetivo, do nosso encontro hoje, nós vamos o quê? Refletir sobre a diferença. Deixa um pouquinho aqui. Refletir sobre a diferença entre avaliação educacional e avaliação da secretaria e o papel que assume na dinâmica do trabalho docente. Tem algo que eu queria falar aqui dentro dessa questão do objetivo, né? Como eu falei, avaliação educacional, avaliação da secretaria, a Érica vai aprofundar o tema. Mas nós precisamos sempre pensar, nós somos pessoas sociáveis, certo? Né? Nós nos relacionamos e em cada relação, em cada ação que, né, em cada ação que nós temos, nós assumimos papéis diferentes. Então, por exemplo, tem momentos que nós somos mães, tem momentos que somos filhas, tem momentos que somos alunas, tem momentos que somos professoras, tem momentos que somos esposas, namoradas, né, ou ficantes, né? Então, cada papel que nós, cada situação nas nossas vidas, nós assumimos um papel diferente. E observar o lugar que nós ocupamos naquele papel é muito importante. E aí, por que eu estou falando isso? Porque nós vamos pensar assim, ó. Quando nós falamos na avaliação educacional, nós estamos falando naquela avaliação que, quanto professor, eu trago para o meu aluno. Quando eu falo na avaliação da secretaria, tá? Nós estamos falando da rede daqui de Guarulhos, da avaliação da secretaria, eu estou falando de uma avaliação que ela vem de fora, né? Porque ela vem da secretaria, não sou eu, não é a escola que está fazendo, né? Não sou eu quanto professora que estou fazendo, eu estou recebendo essa avaliação. Então, ela vem de fora. Porém, ali, nós, na secretaria, nós assumimos um outro papel. Por quê? Porque para nós, essa avaliação, ela não é externa. Para nós, da secretaria, ela é uma avaliação externa. A avaliação externa, para nós, é a avaliação que vem do governo e que no próximo módulo, no terceiro módulo, é o que nós vamos conversar. Então, nós precisamos sempre olhar qual é o papel, qual é a posição que nós estamos assumindo. Isso aqui é só uma introdução que depois vocês vão... Eu vou adiantar a Érica, tá? Ela vai contar uma história muito legal para vocês sobre essa questão de se posicionar. E qual lugar que nós ocupamos, né?
E dentro ainda a questão do objetivo, o que acontece? O lugar que nós ocupamos, o lugar que nós estamos dentro dessa avaliação, ela vai fazer o quê? Ela vai trazer... nós assumimos um papel dentro dessa postura que nós temos em relação às provas. Tá? Então, em relação às provas, não, queridos, perdão. Em relação à avaliação, né? Porque aqui eu não estou falando só de um instrumento, nós estamos falando de todos os instrumentos. Então, em relação à avaliação. Então, que lugar nós ocupamos? Vou falar um pouquinho sobre a questão do ato de avaliar, né? Que é a mesma pergunta, qual a importância? Mas realmente a gente vai perceber que não é igual, que ela tem uma importância, mas o ato de avaliar, quando você fala assim para mim, o ato de avaliar, ele vai revelar a realidade. É verdade, o ato de avaliar, ele vai revelar a realidade. Mas tem um detalhe inserido nessa questão. Antes de chegar no ato de avaliar em si, né, que é dele te revelar a realidade, o que acontece? Tem outras questões que vão ser pensadas antes. Então, vamos lá. Ela não começa, a avaliação em si, ela não começa naquele momento que você avalia. Ela começa antes. Então, quando que ela vai começar? Nas escolhas, né? Então, naquele momento em que você vai pensar assim, bom, eu preciso avaliar uma certa aprendizagem, vamos colocar assim, vou avaliar uma certa aprendizagem. Eu dei algo para os meus alunos e agora eu quero saber como que eles estão desenvolvendo essa aprendizagem, né? Como que está essa habilidade deles. E aí eu vou preparar a avaliação. Tá, vou preparar a avaliação. Então, primeiro eu vou pensar o que eu quero saber deles, né? E eu vou falar para vocês. A Erika trouxe a semana passada e ela falou sobre a questão mensurável e a questão não mensurável. E aí eu vou falar para vocês. Aqui, nesse momento, pode ser uma questão mensurável que vocês vão olhar ou pode ser uma questão não mensurável, tá? Mas vamos pensar na mensurável. Então, eu vou pensar na questão mensurável e eu vou pensar o que eu quero dentro disso avaliar dos meus alunos. Bom, essa é uma questão. A segunda questão que eu preciso pensar. Dentro dessa avaliação, qual o que eu vou utilizar para avaliar o meu aluno? Então, nós vamos percebendo o quê? Que o ato de avaliar, ele é muito complexo, né? Porque para você entender qual é a realidade, por trás disso tem que ter uma conscientização, tem que ter um propósito, uma intencionalidade. Não é simplesmente chegar lá e falar assim, bom, vou avaliar meus alunos. Não é só isso que entra, tem todo um preparo antes. Então, o ato de avaliar, ele seria assim, ele seria o fim. Por quê? Porque antes você pensou na habilidade, na aprendizagem, você pensou no instrumento de avaliação, tá? Não foi algo que você fez aleatoriamente, teve todo um preparo, uma intenção. Aí tá. O fim é o quê? O fim é o ato de avaliar. Então, encerrou no ato de avaliar. Mas aí, depois, o ato de avaliar vai ser o princípio. Por quê? Porque uma vez que você avaliou e você colheu aqueles dados, aí você vai o quê? Ver o que você vai fazer com aqueles dados, né? Então, tenho uma revelação da realidade e eu vou acolher aquela realidade, seja ela boa ou seja ela ruim, seja ela positiva ou seja ela negativa. Então, aí eu já tenho um outro processo. Nesse módulo, nós vamos falar sobre esse processo. Nós vamos, como que eu posso dizer? Aprofundar um pouco mais, mas ele vai ser mais para o finalzinho do módulo, tá? Então, por enquanto, ainda nós vamos ficar na questão do quê? De pensar o que é avaliação e o que eu tenho que fazer para chegar
até essa questão da avaliação. E aí eu queria falar um pouco para vocês em relação à questão da praxis, né? Às vezes a gente ouve a palavra praxis e a gente pensa assim, eu mesma já fiz isso, tá, meninas? Outro dia eu fiquei pensando, eu falei, não acredito, né? Eu já fiz isso. Você pensa na praxis como uma questão de prática escolar. Eu pensava isso, tá? Mas ela não é. Na verdade, a prática escolar é a prática escolar, ou a prática que você pode dizer assim, eu tenho prática de fazer um bolo, eu tenho prática para isso, então, essa é a prática, aquele fazer. A praxis, ela é o quê? Ela é uma ação social do sujeito. E a praxis, eu até trouxe uma definição aqui bem legal, vou ler aqui para vocês. Ela é definida como uma habilidade, né? A praxis, ela envolve algo assim, ó. Ela é um engajamento em um ciclo de teoria, aplicação, avaliação, reflexão e de volta à teoria. Então, você pega uma teoria, você reflete sobre aquela teoria, você, como que posso dizer? Aplica aquela teoria, você avalia aquela teoria, reflete novamente e volta à teoria, né? Então, você vai transformar aquela teoria. Toda praxis, ela tem o que? Ela é uma ação social consciente. Então, quando você vai avaliar, se você pensar, lembra quando a gente teve a nossa primeira aula e a gente falou um pouco sobre a filosofia? Lembra que nós falamos? Ou você escolhe, ou alguém escolhe por você. Ou você pensa num senso crítico, ou você vai pensar num senso comum, e muitas vezes o senso comum, ele é o quê? Ele é ingênuo, né? E o senso crítico, ele vai te trazer o quê? Ele vai entrar bem na questão do que Paulo Freire fala. O que Paulo Freire fala? Que quando nós somos críticos, conscientes, nós somos o quê? Nós vamos entrar na questão da libertação, certo? Então, nós vamos ter uma emancipação. Por quê? Porque você não vai entrar numa... você vai entender a ideologia que é colocada sobre a sua vida, né? Nós, professores, e também para a vida dos nossos alunos. Então, a praxis, ela é isso, ela é o quê? Uma ação social transformadora. Ela pega a teoria e ela reflete sobre isso. Então, quando você pega e você vai pensar assim, eu vou avaliar o meu aluno, e aí, sei lá, faço alguma coisa lá, preparo, sem ter uma intencionalidade, de uma forma ingênua, na verdade, aquilo ela só vai reproduzir uma situação. Mas quando eu pego e antes de entrar no ato de avaliar, eu penso sobre o que eu quero avaliar, eu penso o que instrumento eu vou usar e eu penso o que eu vou fazer agora com isso, independente do que for, se é uma realidade boa ou uma realidade ruim, né, positiva ou negativa, eu estou usando o quê? Uma ação transformadora. Pensa sempre assim, a escola, ela não transforma a sociedade, mas a escola transforma o sujeito. E o sujeito transforma a sociedade, né? Então, por que eu estou falando isso para vocês? Para a gente sempre pensar assim, eu preciso ter uma intencionalidade, né? Eu preciso ter uma intencionalidade do que estou fazendo. E não é só dentro da escola, é em tudo, né? Eu sempre falo isso, né? Em tudo na nossa vida, precisamos ter uma intencionalidade com consciência do que estamos fazendo. Assumimos um papel dentro da sociedade, quanto professor, de transformação, né? Não só das nossas vidas, como também da vida dos nossos alunos. E nisso que eu estou trazendo essa questão aí, nós já estou dando uma pincelada para a aula que vem. Eu quero contar, eu sempre conto para vocês esse segredo, né? Mas é porque, assim, como eu disse para vocês, né? Muitas coisas nós sabemos, muitas coisas vocês também já sabem, vocês conhecem, mas parece que aquilo fica lá dentro e a gente fala assim, poxa, eu já sei sobre isso, né? Mas, sei lá, estava lá adormecido, estava lá, né? Não lembrava mais que eu já tinha ouvido sobre isso.
E tem acontecido conosco, nós estamos preparando o curso, nós estamos estudando, tem muitas coisas também que nós falamos, poxa, olha que bacana isso, e para a próxima aula tá assim, então assim, eu quero deixar vocês bem com vontade de estar aqui na próxima aula, vocês vão gostar bastante, e nós vamos aprofundar nessa questão do ser crítico, da questão da libertação, de uma educação com intencionalidade, né? E aí, quando a gente traz isso da questão da praxis, da questão da intenção em relação a preparar a avaliação, a preparar as habilidades que a gente quer ver do nosso aluno, nós trazemos o quê? Uma reflexão, né? Como eu falei. E quando nós trazemos uma reflexão e quando nós trazemos uma intenção, nós ajudamos os nossos alunos e nós deixamos o quê? Alienação. Alienação, ela é nada mais do que de tudo aquilo que nós falamos desde o comecinho. Quando eu não tenho o quê? Uma posição. Quando eu vou pelo senso comum, né? Então, quando eu deixo de andar pelo senso comum, eu deixo o quê? Eu me coloco como um ser crítico, como um ser que transforma a sociedade, e a sociedade vai me transformando, né, não por uma ideologia, mas por algo libertador, nós deixamos o quê? De sermos alienados. Por quê? Porque nós tomamos uma consciência daquela situação, né? Então, isso é fatores bem importantes, não só dentro da nossa prática, mas também dentro da questão da avaliação, porque nós vamos ver que a avaliação deixa de ser um instrumento de classificação, mas ela é um instrumento que ela vai auxiliar não só o professor, mas o aluno também na questão do ensino-aprendizagem. E aí agora eu vou pedir para a Lilian passar, eu vi que o slide está faltando uma parte, eu vou abrir aqui e aí depois vocês vão ter no material de vocês completinho, tá? Então aqui eu vou falar sobre o ato de avaliar, eu vou retomar, lembra que a gente combinou? Sempre nós iríamos retomar algumas questões em relação à aula anterior, e também eu lembro que na última aula nós comentamos que nós traríamos um novo teórico, né, que é a Bauer, que nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Então, o Bloom. A Erika falou sobre o Bloom, e ele traz, né? Ele não está aqui, eu vou ler para vocês, tá? Ó. A avaliação pode ser considerada como método de adquirir e processar evidências necessárias para melhorar o ensino e aprendizagem. Então, isso aqui é a fala do Bloom. Então, Bloom, ele vai trazer exatamente, né? Ele fala de 3 tipos de avaliações e ele vai trazer, eu lembro que em uma das aulas nós falamos sobre as metas. O que nós falamos? Você prepara a meta, né? Eu lembro que até dei exemplo da viagem, né? Então, você vai se preparando, você tem vários planejamentos ali, várias metas para alcançar, e você não pode deixar para quê? Para ser a avaliação não pode ser a última coisa, senão você pode ter uma surpresa. E o Bloom, ele vai falando exatamente isso. Durante todo o tempo, o professor vai se valendo do quê? De instrumentos avaliativos para quando chegar no momento final daquele ano, vou falar daquele ano ciclo, ele teve como agir, né, e auxiliar aquele aluno e poder mudar a realidade se for negativa, ou então complementar, né, seguir adiante em relação à relação positiva. O que o Bloom traz é exatamente a nossa prática aí do cotidiano. Depois nós vamos ter o Lucchesi. Então, o Lucchesi, ele fala, né? Avaliar é um ato de investigar a realidade. Vocês ouviram bastante o Lucchesi falando. O Lucchesi, ele traz também uma questão do mensurável, do não mensurável. Ele dá um exemplo, né? Ele fala assim, olha, me perguntam... nos vídeos, né? Ele fala, me perguntam se eu posso avaliar um aluno durante o intervalo. Eu posso observar um aluno durante o intervalo e avaliar como são as relações sociais daquele aluno. Porém, ela não é mensurável, né? Por quê? Porque eu estou falando do quê? Estou falando de coisas subjetivas, né? Então, é algo que não é mensurável. Então, o Lucchesi, ele vai trazer muito a questão mensurável da avaliação. Um pouquinho diferente
da Hoffman, que nós vamos falar daqui a pouco também. E o Lucchesi, ele vai dizer assim, ele falou isso lá no vídeo, né, como vocês viram, ele fala assim, olha, tem coisas que não adianta, tem coisas que ou sabe ou não sabe, né? Então, por exemplo, cores. Se eu falar para a criança, que cor é essa? Né? E ela disse, e aí uma aprendizagem mensurável, né? Por quê? Porque ela ou é azul ou não é azul, né? Ou é azul ou é amarelo, né? Então, assim, as cores são as cores e não tem como a gente fazer alteração no nome delas, né? Então, isso é o que? É algo mensurável e algo muito objetivo. Por quê? Porque ou sabe ou precisa se fazer um trabalho para poder aprofundar nesse conhecimento. Então, o Lucchesi, ele vai trazer essa questão mesmo da questão objetiva. Não que ele não olhe para o ser, para todo o ser, né? Mas ele está falando dessa questão das habilidades do sujeito, que são questões mensuráveis. E aí eu quero mostrar, depois eu mostro para vocês. Aí a Hoffman, nós colocamos assim, ó, avaliar para promover. Como vocês devem ter percebido no vídeo dos dois, né? O que ela vai falar? Ela vai falar um pouco mais sobre a questão de você acompanhar o desenvolvimento no dia a dia daquela criança, do aluno, né? Do estudante. Então, é um acompanhar diário daquele aluno. Né? Então, ela vai trazer não só uma questão objetiva, como ela também traz uma questão do desenvolvimento, ela olha mais para o desenvolvimento humano. Né? E só voltando aqui um pouquinho no Lucchesi, o Lucchesi ele vai trazer uma questão assim, ó. Eu ministrei uma aprendizagem para o meu aluno, e aí eu vou fazer aquela avaliação. Ele não defende um tipo de instrumento, mas ele defende essa avaliação que você faz no final da aprendizagem, por exemplo, ou até no meio. A Hoffman não, ela vai falando em todo o processo, um acompanhamento em todo o desenvolvimento da criança. E para finalizar, nós temos a Bauer. A Bauer, ela é um pouquinho diferente de todos eles. A Hoffman, eu vou pensar assim, que ela traz um pouco o acompanhamento do sujeito no desenvolvimento do ciclo. Eu vou trazer um pouquinho. O Lucchesi, vou trazer aí nos bimestres, nas aprendizagens. E o Bloom está nessa linha aí dos dois. Mas a Bauer, ela vai trazer uma outra questão. Por quê? Porque a Bauer, ela trabalha com a questão da avaliação externa, né? Então, para adiantar um pouco, a tarefa da semana é um vídeo dela também, tá? Eu acho que é um vídeo de 20, não chega a 30 minutos, é só esse vídeo. É um vídeo muito simples, mas apesar dele ser muito simples, ele é muito complexo nas questões que ela traz, tá? Então eu vou adiantar um pouco do vídeo, do que como se fosse aí um roteirinho para vocês, quando vocês forem assistir, vocês observarem na fala dela. É um vídeo que dispensa bastante atenção, né? De assistir uma vez, de retomar nele tudo. Foi gravado no ano de 2013, né? Depois de 2013, quando saem os resultados do IDEB. Ela não está sozinha. Junto com ela tem uma diretora, né? E uma coordenadora. Então, são duas gestoras de uma escola de São Paulo que tiveram um bom resultado no IDEB. E aí o entrevistador vai fazendo as perguntas, né, para as gestoras, vai trazendo as perguntas para a Adriana também. E uma das questões que ele vai trazer para os gestores é assim: como vocês fazem para alcançar um bom resultado? E aí a diretora, vocês vão ver lá, ela falando, gente, eu não lembro o nome da escola, tá? Eu não copiei aqui, não anotei, realmente eu não lembro. Mas lá vai falar bem bonitinho, tá? Ela vai falar o seguinte:
ela vai falar que tem todo um acompanhamento. Então, ela vai falar do PPP da escola, da construção do PPP da escola e da interação que elas fazem. Mas, assim como a Rivânia trouxe, né, o que ela vai falar? Ela vai falar assim, quando nós percebemos a revelação da realidade, e aí vamos falar de uma realidade negativa, né, ela fala assim, nós não colocamos no lugar do quê? De culpar. Né? Então, nós não trazemos culpa para ninguém. Não trazemos culpas para a escola, não trazemos culpa para o professor, não trazemos culpa para a família, não trazemos culpa para a criança. Nós trazemos o quê? Uma discussão para a resolução da situação. Então, isso já é uma coisa muito legal. Por quê? Porque quando ela fala isso, né, e ela fala do PPP, vem a Adriana. E a Adriana, a fala dela, a Adriana, ela olha para a avaliação externa e ela olha para a avaliação externa e para o currículo, né? Então, ela olha para essa aprendizagem, para a matriz curricular, não é para a matriz da avaliação. Né? A Érica vai falar sobre a matriz da avaliação com vocês daqui a pouquinho, mas a Adriana não vai falar da matriz da avaliação, ela vai falar da matriz curricular, né? Então, ela vai trazer a questão do currículo, porque ela vai dizer o seguinte, que quando um aluno vai participar de uma avaliação, e nesse caso a gente está falando de prova, porque ela está falando do IDEB, tá? Se ele aprendeu, né? Se ele se apropriou da habilidade, não importa qual vai ser o instrumento, não importa qual vai ser a situação, ele vai ter competência para resolver aquela questão, né? Então, o que ela fala? Ela fala assim, a avaliação, ela não pode ser um treino, né? O aluno precisa o quê? Aprender, né? Então, ele precisa entrar nesse processo do ensino, aprendizagem, aprender, porque quando ele aprende qualquer situação, ele vai conseguir desenvolver aquela habilidade. E lembrando que a gente olha para a habilidade dos nossos alunos não só como uma habilidade no sentido de conseguir fazer algo que é escolar. Não, ele vai aprender o quê? A lidar com aquela habilidade, não só na escola, mas fora da escola, né? Então, a grande sacada da fala desse vídeo é exatamente esse, né? A gente percebeu que a avaliação, ela não é, ela fala, né? A avaliação não vai ser o foco, né? Na verdade, a avaliação não vai ser o foco. O que a avaliação é o quê? Ela é um ato que vai auxiliar o quê? A promover, né? A promover a aprendizagem, que é um pouco que a Jussara fala, né? Ela tem um livro aqui, ó, vou mostrar para vocês. Chama aqui, ó, avaliar para promover, né? Então, quando ela fala avaliar para promover, ela não diz avaliar para passar de ano. Não é isso. Avaliar para promover o quê? A aprendizagem, né? Então, todo o tempo você está o quê? Que a Jussara, no caso, traz. Você está avaliando para promover a aprendizagem do seu aluno. Aprendeu aqui? Vamos para lá. Não aprendeu? Vamos voltar aqui. Vamos ver o que acontece, né? Então, é nesse aspecto. Quando a gente junta tudo, né, nós vamos ver que todos eles fazem parte de um processo dentro do ensino-aprendizagem, mas cada um com um foco, né? Então, a BAU, ela vai trazer esse foco, um foco externo, mas para poder chegar na questão da avaliação externa, o aluno teve todo um processo interno que é o quê? Que é da aprendizagem, né? Então, ele não... E ela também faz uma crítica, sim. Eu acho que essa crítica é bem importante. Nós, né, não podemos, o quê? Trabalhar no sentido de treinar os nossos alunos, né? Nem para uma avaliação interna, nem para algo interno, nem para algo externo. Por quê? Porque se nós trabalharmos como questão de treino, nós vamos entrar lá naquela questão do alienado, lembra? Eu faço algo, mas eu não tenho conscientização, não sou consciente daquilo que eu estou fazendo, né? Então,
reproduzo. E aí eu entro numa questão da alienação. E aí deixa de ser o quê? Uma educação que Paulo Freire fala, uma educação libertadora, uma educação transformadora, onde o sujeito transforma a sociedade e assim em diante, né? É o que Vygotsky fala, né? É um retorno, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Eu acho que a minha... tem outra coisa também que eu vou deixar aqui como uma reflexão e a Erika vai trazer mais para o finalzinho, né? Às vezes a gente pode ficar pensando, bom, poxa, Simone, você falou algo aí. Eu vou avaliar meu aluno, eu tenho que pensar o que eu quero avaliar, eu vou pensar que tipo de avaliação, e tem algo que eu vou deixar aí, a gente também tem que pensar assim, quando é o tempo de avaliar? Em que momento é o tempo de avaliar? Isso também é muito importante a gente ter clareza dessa questão do tempo. Bom, Li, passa só mais um pouquinho para mim, fazendo um favor, só para encerrar. E aí que a gente tem uma questão do QSN, né? É o QSN introdutório de 2019, tá? Está na página 62. Tudo isso que nós conversamos amarra aqui, ó. É preciso compreender que avaliar implica acompanhar o caminho trilhado, a trajetória dos sujeitos envolvidos no processo educativo, objetivando a inclusão de todos na construção do conhecimento. Então, assim, é tudo que nós conversamos até aqui, o QSN traz, né, nessas poucas linhas aí, né, nessas palavras, mas fala o quê? Ele implica um acompanhamento, né? Então, implica o quê? Olhar para a trajetória desse sujeito envolvido no processo educativo, né? Quer seja uma atividade que eu vou avaliar o meu aluno na questão subjetiva, na questão objetiva, mas como que está ocorrendo esse processo de construção do conhecimento na vida dele, né? Então, isso é muito importante. E aí eu encerro por aqui a minha fala, falei até demais, né? Eu encerro por aqui, desejo para vocês aí uma boa continuação do curso, né? E um bom dia. Fiquem aí que a Erika vai entrar com vocês. Até mais, meninas.